Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 6, versículo 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha colocado as portas nos seus lugares. Versículo 2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, Neemias, e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, eles intentavam me fazer mal. Versículo de número 3 diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter com Aleluia! Versículo de número 3, eu quero que a igreja leia para mim, versículo 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Glória a Deus. Levanta suas mãos comigo e repita comigo assim: estou fazendo uma grande obra. Uma grande obra. Amém? Pode se aceitar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, irmãos, por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Marcelo, principalmente a missionária Luciene aí, pelo carinho, pela recepção. Agradecer o William e a Lina. Está trabalhando na live. Amém? Deus abençoe. Diácono William, Deus abençoe também. Meu amigo, meu líder, o nosso irmão cooperador Maurício. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, Senhor, pelo carinho. Amém? Aleluia! Irmãos, nós conhecemos a história de Jerusalém, a história deste povo, a história deste povo tão sofrido, tão machucado, né? Ao longo dos anos, ao longo da história de Jerusalém, ao longo da história deste povo, a gente vai ver o quanto este povo sofreu, diácono Danilo. A Bíblia diz que este povo foi levado em cativeiro por causa dos seus pecados, por causa de suas obras, por causa dos seus comportamentos, por causa das suas atitudes. Nós já conhecemos essa história de cor salteado. A Bíblia diz que chegou o momento, né? Passado aí mais de 50 anos, Deus agora vai cumprir a sua promessa. Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu, trazer novamente o povo para Jerusalém, para que haja assim um restabelecimento do povo na terra prometida, a terra do grande rei, a terra do Senhor Jesus de Nazaré. Glória! O texto diz, irmãos, que o povo começou a voltar em parcelas, em quantidades pequenas, médias e grandes, mas o povo começou a voltar. Aí a Bíblia diz que Deus primeiro levantou o Zorobabel, levantou Esdras, e eles restauraram o culto, restauraram o templo, restauraram o louvor ao Senhor, restauraram a forma de adorar a Deus naquela terra, naquele lugar. Só que, irmãos, a gente não pode, de maneira nenhuma, uma igreja pode se esquecer que nem só de pulo, nem só de sapateio, nem só de emoção, nem só de lágrimas, nem só de choro, nem só da presença de Deus a igreja vive, nem só da presença de Deus a igreja caminha na terra. Existe também uma obra social a ser realizada. Por isso que a gente não pode se esquecer nunca dos nossos irmãos, principalmente os irmãos, os domésticos da fé que estão desempregados, aqueles que passam por necessidades no seu cotidiano, no seu dia a dia. Muito me alegrei há poucos dias atrás, porque um irmão ficou sabendo que uma outra pessoa não tinha o que comer dentro de casa. E aí, rapidamente, levantamos ali uma união entre o povo e pegamos oferta, pegamos alimento de um, alimento de outro, e rapidamente a necessidade dessa pessoa foi suprida na casa dela. Então, irmãos, a igreja de maneira nenhuma pode esquecer dessa obra social, se esquecer do próprio, se esquecer daqueles que estão conosco na caminhada. E a Bíblia diz que o povo estava feliz
estava cultuando ao Senhor, estava novamente adorando a Deus. Só que a Bíblia diz que o povo estava ainda vivendo uma vergonha, vivendo um momento assim de calamidade, porque as muralhas estavam derrubadas, as muralhas estavam destruídas, muita gente não tinha nem o que comer dentro de casa, só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo em Jerusalém. Muita gente não tinha condições financeiras de se manter, muitas pessoas não tinham nem aonde dormir, porque as casas estavam destruídas na cidade. E a Bíblia diz, irmãos, que se levanta um homem chamado Neemias. Neemias, ele é conhecido primeiramente na Bíblia como um grande estrategista, porque era um homem de oração, era um homem que primeiro falava com Deus antes de tomar uma atitude na sua vida, no seu ministério, na sua vida social, seja qual for a necessidade, o momento, o impedimento, a dificuldade, a luta que Neemias estava passando. Ele era um homem estrategista. Para os irmãos terem uma ideia, Neemias orou por mais de 2 meses. Ele recebeu a notícia de que a cidade estava em ruínas, obreira Adriana. Só que ele não agiu, ele não tomou uma atitude. Ele primeiro foi para a oração. Ele primeiro foi colocar o seu joelho no chão para que Deus, lá em cima nos céus, pudesse responder a sua oração, e ele assim ser um homem bem sucedido naquilo que ele queria fazer. Neemias também era conhecido como um homem que promovia a união entre as pessoas, entre os lugares onde ele passava. Aleluia. E isso é muito interessante, irmãos, a gente observar, porque Neemias, quando chegou em Jerusalém, o povo vivia cada um da maneira que queria. O povo estava dividido, o povo estava separado, o povo estava desunido na época em que Neemias chegou em Jerusalém. Quando Neemias chega na cidade, cada um vivia a sua própria vida, sem se importar com as necessidades do outro. Se você ler mais alguns capítulos do livro de Neemias, você vai entender o que eu estou falando. No capítulo 5 há uma murmuração dos pobres para com os ricos, para com aqueles que têm mais posse, que têm mais influência social e financeira na cidade. Então Neemias, quando chegou em Jerusalém, Neemias, quando chegou naquela cidade destruída, ele conseguiu fazer com que o povo fosse unido no meio daquela luta. A primeira pergunta que Deus quer fazer para mim, quer fazer para você nessa noite é: quem somos nós nos lugares onde passamos? Nós somos motivos de união ou somos pedras de tropeço nos lugares onde nos lugares onde nós chegamos, nós conseguimos promover união entre as pessoas, ou nós somos daqueles que promovemos a desunião, a briga, a contenda? A primeira pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite, no meio deste tema tão poderoso, a Bíblia diz em Provérbios, irmãos, que Deus, ele abomina, Deus sente nojo, Deus quer distância de pessoas que semeiam contenda entre os próprios irmãos e contemporâneos. Então Neemias, ele tinha esse dom, essa capacidade de, quando chegasse no lugar, ele conseguia promover união. A missionária Luciene falou aqui nessa noite, eu volto a repetir: o povo trabalhava com suas ferramentas na mão, e na outra mão o povo segurava suas armas. Irmãos, isso é sinônimo de união. Se pegar para mim, também vai pegar para o pastor Marcelo. Se alguma coisa acontecer comigo, vai acontecer com o pastor Edson também. Por quê? Porque estamos na mesma obra, na mesma situação, no mesmo tempo, estamos no mesmo barco, estamos passando a mesma luta, enfrentando as mesmas dificuldades. Então, se nós não se unirmos nesse momento, nada vai dar certo na nossa vida. Você sabe por que deu certo a obra de Neemias e a obra de Deus na vida de Neemias? Porque ele sabia promover a união entre o povo. Quando ele pensava que o povo estava distante, ele falava: olha, fica perto de mim, porque se a trombeta soar,
vamos estar juntos para combater e poder defender a cidade. Então Neemias sabia, irmãos, ele tinha esse dom de promover união entre o povo. Neemias também é conhecido como um homem que sentia compaixão do próximo. E a palavra compaixão, irmão, dentro da Bíblia Sagrada, era uma junção de duas palavras. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A palavra compaixão dentro da Bíblia Sagrada é uma junção de duas palavras. Com quer dizer junto, e paixão quer dizer sofrimento. Quando Neemias sente compaixão do povo de Jerusalém, significa que ele sofre junto com o povo. Ele se alegra junto com o povo. Ele se entristece junto com o povo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Paz pelo Senhor. Neemias trabalhava num palácio. Neemias trabalhava numa fortaleza. Neemias tinha um bom salário. Ele era copeiro do maior rei da época, que era Artaxerxes. Ele dominava praticamente em toda a parte do Oriente Médio. E quem era copeiro deste homem tão poderoso? Neemias. Embora fosse um trabalho muito árduo, porque ele tinha que experimentar o vinho primeiro que o rei, para que o rei não morresse envenenado, Neemias, ele tinha esta compaixão no seu interior, mesmo ganhando bem, mesmo estando numa boa casa, mesmo estando numa boa cama, mesmo tendo o que comer de bom e do melhor, mesmo tendo um bom salário, um bom emprego. Mas Neemias, ele olhava para o sofrimento alheio. Neemias olhava para o sofrimento do próximo. E quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava naquele estado, ele não pôde ficar de braços cruzados. Ele não pôde esperar alguma coisa acontecer, não. A Bíblia diz que Neemias se levantou. Neemias arregaçou suas mangas e falou: se aquele povo está sofrendo, eu tenho que fazer alguma coisa por aquele povo. Se aquele povo está perecendo, aquele povo também é o meu povo. Aquele povo que mora na cidade onde os meus pais moraram. Eu não posso ficar aqui ganhando bem, comendo a melhor comida, tomando o melhor suco, e o meu povo sofrendo e perecendo em Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias se levantou e foi de encontro para fazer alguma coisa. Então são algumas qualidades de Neemias, são algumas características de Neemias que fazia dele ser um homem, um grande homem de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que houve uma necessidade de uma reconstrução, houve uma necessidade de fazer uma grande obra naquele lugar. E a palavra reconstruir é uma junção de duas palavras. É de novo, novamente. E construção é pegar algo e lapidar para que fique melhor. Quando ele está falando de uma reconstrução, ele está falando de tentar novamente aquilo que não deu certo ontem. Quando ele está falando de reconstrução, ele está falando de tentar novamente aquilo que não deu certo a semana passada. Será que você recebe isso para a sua vida? Você entrou aqui nesta noite pensando de várias formas, de várias maneiras, para que a sua vida possa ser melhor hoje, amanhã e depois. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: tente novamente, arregace as mangas novamente, se coloque de pé, porque o Deus que te chamou e que te fez a promessa, Ele garante aquilo que Ele vai te dar. Aleluia. Então Neemias falou: eu estou fazendo uma grande obra. Em outras traduções fala: eu estou fazendo um trabalho importante. Eu estou fazendo uma obra, um grande projeto. Eu não posso parar de fazer essa obra. Irmão, o que é interessante na vida de Neemias é que nessa obra teve muito trabalho. Foi uma obra árdua, cansativa. A Bíblia diz que os homens dormiam muito pouco. Os homens descansavam muito pouco, porque passavam o dia trabalhando na obra, reconstruindo os muros. E quando era de noite, quando você pensa que o homem vai descansar, que nada, ele vai fazer a segurança da cidade. A Bíblia diz que esta obra teve muitas ameaças de morte para Neemias. Esta obra teve muita lágrima, teve muito choro, teve muito cansaço físico e psicológico também.
E assim é na sua vida, irmãos. Assim é na nossa vida. Tem trabalhos que são árduos, que são trabalhosos, que é cansativo. É uma pressão psicológica e espiritual muito grande. Mas por que Neemias não parou aquela obra, missionária Lucélia? Por que Neemias não parou aquele projeto? Por que Neemias não parou de fazer aquela obra e foi para sua casa novamente? Afinal de contas, ele já estava com a sua vida ganha. Primeiro motivo pelo qual Neemias não parou a obra está no capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Você quer ler comigo? Capítulo 2 de Neemias, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. É necessário que você esteja com a sua Bíblia aberta para você entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Primeiro motivo, por que Neemias não parou a obra? Por que Neemias não desistiu daquela obra? Porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele acreditava naquilo que Deus poderia fazer através do seu esposo. Ele acreditava que Deus poderia fazer milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo. Aí eu chamo a sua atenção, irmão, para um detalhe muito importante. Você sabe por que muitas coisas não têm dado certo na sua vida? Porque você não tem confiado em Deus. Você sabe por que você tem fracassado em muitas situações da sua vida? Porque você não tem confiado no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando a gente confia no Senhor, a gente coloca no altar e vai para casa descansar, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Agora, por que Neemias não parou aquela obra? Primeiro motivo é porque ele confiava em Deus. E quem confia em Deus tem os seus benefícios, recebe recompensa. Se não vejamos, versículo de número 7, me acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2 de Neemias, versículos 7, 8 e 9. Olha só que interessante. Neemias confiou em Deus, né? Porque ele orou durante mais de 2 meses. E aí ele foi falar com o rei, com o patrão. E olha só o que ele declara: se ao rei parece bem, deem-se-me carta para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até chegar na cidade. Irmão, presta atenção aqui, olha para mim. A Bíblia diz, irmão, que Neemias morava numa fortaleza, murada, rodeada por muralha, e ele não podia passar naquela muralha sem a permissão do rei. Então o rei escreve uma carta, assina embaixo e dá na mão de Neemias. Neemias, quando pega aquela carta, ele chega diante do guarda da floresta, das muralhas, para poder passar. O guarda fala: você não pode passar aqui. Aí Neemias saca de uma carta assinada pelo próprio rei. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Talvez muitas coisas estão te impedindo de passar as muralhas para o outro lado, mas Deus está dizendo nessa noite: eu vou te dar carta branca para que você possa passar, para que você possa caminhar, para que você possa andar na minha presença e o meu nome ser glorificado na sua vida. Depois, irmão, por que eu devo confiar em Deus? Porque Deus é o que concede carta branca e assinada pelo próprio Rei Todo-Poderoso. Vamos continuar aqui, versículo 8. Porque vale a pena confiar em Deus? Me acompanhe. Como também uma carta para Asaf, mais embaixo, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu a carta segundo a boa mão de Deus sobre mim. Segunda coisa, irmão, que Deus concedeu a Neemias, para que Neemias pudesse reconstruir aquelas muralhas. Deus deu recurso para que Neemias pudesse fazer aquela obra. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas Deus é dono do ouro e da prata. Talvez você entrou aqui nessa noite falando: Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade financeira para fazer, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele é o dono
9. Versículo 9. Eu quero que você me acompanhe para você entender. Versículo 9 do capítulo 2. Então vinham os governadores da além do rio e dei-lhe as cartas. Olha só que coisa linda, irmãos, o detalhe da palavra. E o rei tinha enviado comigo chefes de exército e cavaleiros. Por isso que vale a pena a gente confiar em Deus, porque sabe quem nos protege? É o próprio Deus Todo-Poderoso. Neemias sabia, irmãos, que no caminho do deserto por onde ele ia passar, havia muitos ladrões, muitos roubadores. Mas o próprio rei falou para Neemias: Neemias, eu vou colocar segurança em sua volta, atrás de você, na sua frente, para que eu possa te proteger nessa viagem. Então Deus está dizendo para nós, está dizendo para mim, Ele está dizendo para você nessa noite: se você tem confiado em Deus, você pode ter certeza que vai vir socorro, vai vir providência, vai vir portas abertas, vai vir recurso, e você vai fazer essa obra, porque foi Deus que te chamou, te vocacionou, te escolheu, e é Ele que vai te dar condições de fazer essa obra. Primeira coisa, irmão, por que Neemias não largou a obra? Porque ele confiava no pastor Marcelo. Amém, igreja? Não. Por que Neemias não parou a obra? Porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, irmão, por que Neemias não parou a obra? Por que Neemias não parou aquela obra? Está no capítulo 4, versículo de número 3. Glória a Deus. Por que Neemias não parou a obra? Porque Neemias, ele era focado naquilo que ele tinha para fazer na cidade. Glórias a Deus. E quando a gente é focado, irmão, naquilo que a gente tem para fazer, a gente não consegue olhar para a esquerda e para a direita. A gente não consegue dar atenção a quem está murmurando do lado esquerdo e do lado direito. A gente não consegue, não dá tempo. Porque a gente está fazendo o quê? Está focado naquilo que nós queremos. Segunda coisa, por que Neemias não parou a obra? Porque Neemias estava focado. Neemias era maduro o suficiente. Neemias não era uma criança espiritualmente falando. Neemias tinha crescido espiritualmente, já tinha amadurecido. Quando as provas e as lutas batiam em Neemias, não entrava no seu coração, porque Neemias ele era um homem maduro. Aleluia. Capítulo 4, versículo 3. Por que Neemias não parou a obra? Irmãos, preste atenção nisso aqui, ó. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que eles fiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Irmão, quem é que ouve palavras negativas no meio de um projeto e consegue prosseguir? Só uma pessoa que é madura. Só uma pessoa que é crescida espiritualmente. Só uma pessoa que é adulta espiritualmente consegue ouvir palavras negativas de A e de B e continuar prosseguindo o seu caminho. Quando a gente é imaturo, quando a gente é criança espiritualmente, quando a gente ainda está bebendo leite, a gente não tem maturidade para aguentar certas coisas. Por isso, irmão, que é necessário a gente amadurecer. Por isso que o texto fala. Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que Deus que nos chamou, Ele é fiel para aperfeiçoar aquilo que Ele começou. Então é o desejo de Deus que eu e você seja a mesma pessoa hoje que nós fomos ontem. Tem que haver uma maturidade, tem que haver uma melhora em nós. Amanhã eu não posso ser a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu não posso ter o mesmo pastor, o mesmo pai, o mesmo marido, o mesmo funcionário que eu sou hoje. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E Neemias, ele sabia muito bem o que era isso: ser maduro espiritual. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Neemias ouvia as afrontas, ele falava: Senhor, tu conheces o meu coração. Glória a Deus. Neemias, você está se levantando contra o rei, tu conheces o meu coração. Neemias, você está querendo tomar a cidade, você está querendo se rebelar contra o rei. Senhor, tu conheces o meu coração. Aleluia.
Deus nos trouxe aqui para dizer para mim, para dizer para você: seja maduro espiritualmente naquilo que você está fazendo. Suporte de fé as afrontas que você tem recebido, porque quem te chamou, quem te vocacionou, quem te escolheu para esta obra foi Deus, e é Ele que te responsabiliza, é Ele que vai fazer uma grande obra na minha sua vida. Segunda coisa, por que Neemias não parou a obra? Porque Neemias, ele era maduro espiritualmente falando, ele tinha foco naquilo que ele ia fazer. Vocês lembram de Jesus e Judas? Irmão, Jesus sabia que Judas ia trair. Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Jesus sabia que Judas estava tramando algo contra ele. Jesus sabia que Judas ia traí-lo por apenas 30 moedas de prata. Só que eu acho lindo, irmão, na maturidade de Jesus. Na última ceia, Jesus convida os seus discípulos, dentre eles, Judas Iscariotes. Judas, se assente na mesa, nós vamos jantar juntos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Isso é o que, irmão? É maturidade. Aleluia. Você sabe que a pessoa não gosta de você. Você sabe que ela está falando mal de você. Você sabe que ela está te apontando. Você sabe que ela está te apunhalando pelas costas. E você olha para ela e fala assim, com toda a maturidade: vamos jantar juntos. Glória a Deus. Aleluia. Levanta sua mão para receber nessa noite. Deus te trouxe aqui, depois deste congresso. Você vai ser um homem e uma mulher madura. Isso primeiro serve para mim, irmão. Levanta sua mão para receber. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te amadurecer. Ele quer te fazer crescer espiritualmente. Ele quer te fazer ser melhor hoje do que foi ontem. Para que quando vir a afronta, a luta, a dificuldade, você possa estar de bem para o meu Redentor vive. E eu sei que Ele se levantará por mim para levar minha casa, minha família e a minha parentela. Segunda coisa, por que Neemias não parou a obra, pastor Marcelo? Porque ele tinha maturidade. Terceira e última coisa, por que Neemias não parou a obra? Capítulo 12, versículo 27, versículo 43. Por que Neemias não parou a obra, pastor Alex? Porque Neemias sabia o resultado de uma perseverança. Glória. Capítulo 12, eu quero que a igreja leia. Eu quero que a igreja me acompanhe, tá bom? Capítulo 12, versículo 27 de Neemias. Capítulo 12, versículo 27, toda a igreja. 1, 2, 3. Na edificação dos muros de Jerusalém, buscaram pedrinhas em todos os seus lugares, para trazerem a fim de fazerem a edificação Com alegria, louvores, cânticos, saltérios, piadas. versículo 43, igreja, me acompanhe. Versículo 43, olha só, irmãos, isso é lindo. Os detalhes da palavra. Por que Neemias não parou aquela obra de Arco-Íris? Terceira e última coisa, está aqui no versículo 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu longe. Segura, você vai dar glória ainda. Esse é o motivo por que Neemias não parou aquela obra. Porque ele sabia que no final de tudo isso a vitória seria dele. E ele ia dar um culto de ação. Irmãos, o que é lindo aqui no versículo 43, eu vou ler novamente a parte B, a parte C do versículo aqui, a última parte. De modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. Presta atenção aqui, olha para mim. Detalhe da palavra. Jerusalém está concentrada no meio de uma ruína. Quando Neemias chegou naquele lugar, ele começou a reconstruir os muros. Sim ou não, igreja? Sim. 52 dias a obra durou. O texto da palavra de Deus diz
capítulo 6, versículo 12. 52 dias de reconstrução. A Bíblia diz que Neemias, ele fechou todos os muros de Jerusalém e colocou os portões. Aleluia. 52 dias. E aí Neemias, sabendo, irmãos, que no final de toda a perseverança, no final de toda a luta, sempre vai ter um culto de ação de graça, ele olha para o povo e diz: olha, agora nós vamos fazer um culto de ação de graça. Aleluia. Irmãos, quando eles começaram a fazer o culto de ação de graça naquele dia, quando eles começaram a se alegrar diante de Deus, o texto está dizendo aqui, não sou eu que estou falando, capítulo 12, versículo 27, trouxeram os levitas para fazerem a dedicação, que aqui é a santificação dos muros, para que fizessem com alegria e louvores, cantando ao Senhor. Versículo 43, sacrificaram no mesmo dia e se alegraram, porque Deus os alegrava. Então Deus está dizendo para você nessa noite, que no final de toda a luta, de toda a dificuldade, sempre vai ter um culto de ação de graça. Deus está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite, que ainda este ano alguém aqui vai contar uma bênção e vai dar um culto de ação de graça na sua casa. Você recebe isso na sua vida? Ainda este ano você vai bater na porta do pastor Marcelo e falar: pastor, vamos marcar um culto de ação de graça, porque Deus me abençoou, Deus abriu a porta que estavam fechadas. Irmãos, o que é interessante no versículo 43 aqui, ó: de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. Nós estamos em Jerusalém, e quem é que estava afrontando o povo de Deus? Os samaritanos. Então isso significa dizer que na região norte que eles moravam, eles não tiveram acesso para dentro das muralhas da cidade. E quem estava dentro das muralhas da cidade de Jerusalém não ia para fora, não tinha mais como ver. O muro está reconstruído, portões colocados no seu lugar. 52 dias, o barulho de Jerusalém, irmão, é muito alto, de modo que quem está lá fora, quem está longe, consegue ouvir o barulho da cidade. Aleluia. E aí eu fico imaginando, o texto não diz, mas eu fico imaginando Sambalate, Tobias e Gesem lá de fora das muralhas, ouvindo o barulho, querendo subir, escalar os muros para poder ver o que estava se passando dentro da cidade. Glória a Deus. Você recebe o que eu vou falar para você nessa noite? O que Deus vai fazer na sua vida através dessa reconstrução, o que Deus vai fazer na sua casa, no meio da sua família, através dessa reconstrução, vai ser coisa tão grande que vai se ouvir o barulho de clamor, de alegria, de culto, de ação de graças ao longe, e muita gente vai falar: como é que pode acontecer? Pois é, o Deus que nós servimos, Ele pode, Ele faz, Ele sabe, e Ele vai fazer na tua vida, porque foi Ele que te prometeu. Foi Ele que prometeu, eu vou descansar tranquilamente e acreditar que o melhor de Deus vai chegar para a minha vida. Aplauda a palavra do Senhor.